Imagine a gentle sigh of wind caressing the Tiber's waters, where on 7 hills, veiled in the mists of eternity, the legends of Sheolf and the gods begin. This is the cradle of Rome, a city was still resonant through human history. On these fertile banks, where ancient oaks bow their branches and pastures beckon with tranquility, began a saga that would reshape the world. Allow this soft narrative to carry you on a journey through millennia, from mythical origins to the grandeur of empire and its inevitable decline. Echo das civilizações, we will delve into this captivating story, so you may relax, drift into peace and slumber, your dreams filled with the glory and mysteries of ancient Rome. Close your eyes, listen to this quiet tale, and let it be your guide into the realm of antiquity, lulling you into a deep, serene sleep. Chapter 1 MYTHS and Origins of Rome. Picture the misty banks of the Tiber, where 7 hills lie cloaked in ancient oaks and pastures. It is legend whispers, that Rome was born in 753 BC. Romulus and Remus, twin sons of Mars, the god of war, and Rhea Silvia, a vestal virgin, were cast into the river by a cruel king's decree. But a Sheolf, with a mother's instinct, rescued the infants, suckling them in a cave on the Palatine Hill. Shepherds Faustel and Acca found them, raising the boys as their own. As they grew, the brothers resolved to found a city on the very spot of their salvation. Yet, in a quarrel over which would bear the city's name, Romulus slew Remus, claiming kingship. He raised walls, gathered outcasts and fugitives, forging a resilient people. This tale of the wolf and betrayal became the very bedrock of the Roman spirit. They believed in their strength, their destiny ordained by the gods. Their MYTHS were interwoven with the threads of reality. On these hills settled the Latins, shepherds and farmers who sowed barley in the fertile fields. From the north came the Etruscans, with their intricate rituals and the art of divination through animal entrails. From southern colonies, the Greeks brought their alphabet and heroic sagas. Sabines added their hardy, mountainous customs. The Tiber served as a vital artery for trade in salt and wine, while the hills offered an umbriciable shield against enemies. The people lived in simple huts of clay and reed. The father was the absolute head of the family, his word law. Religion permitted every aspect of life. Augurs, priests of the sky, observed the flight of birds to discern the god's will, while flames offered sacrifices to Jupiter for bountiful harvests. Sacred groves honored the ancestors. The city grew, like a living tree, nurtured by bonds of hospitality and sacred oaths. Refugees found sanctuary within its nascent walls. Traditions were passed down by the earth, sowing seeds of future power in this cradle by the river. Chapter 2 The Royal Period. Parte 2 de 18. Os 7 reis de Roma. Falemos agora dos 7 monarcas que moldaram Roma desde a sua aurora até ao crepúsculo da monarquia. Cada um deixou a sua marca indelével. Alguns trouxeram o aço e a pedra, erguendo muralhas e expandindo fronteiras, outros semearam a paz e a fé, consolidando o espírito da cidade. Houve quem trouxesse reformas e projetos grandiosos, que transformaram o tecido urbano. As suas histórias, tecidas em lendas, lançaram as bases do império que viria a ser. Roma, de um pequeno reduto, floresceu numa metrópole vibrante, palco de guerras, rituais ancestrais e das primeiras leis. O primeiro a empunhar o cetro foi o próprio Rómulo, o fundador. Governou com sabedoria e pulso firme, atraindo para si todos os que ansiavam por uma nova vida, foragidos, desamparados e exilados. No Monte Palatino, ergueu as primeiras defesas, simples paliçadas de madeira e terra, um escudo contra as incursões hostis. Instituiu o Senado, um conselho de 100 anciãos, os homens mais respeitados, que aconselhavam o rei nas decisões cruciais.
Rómulo introduziu os áugures, sacerdotes que ascendiam às colinas para escutar os deuses através do voo das aves. Um voo da direita anunciava prosperidade, da esquerda, pronunciava infortúnio. Antes de cada batalha ou empreendimento, o céu era consultado. E durante a celebração em honra do deus Consus, orquestrou o rapto das Sabinas, donzelas de notável beleza da vizinha tribo sabina. As aves não se indignaram, mas as mulheres, já cativadas pelos romanos, detiveram a guerra com as próprias mãos. Assim, o povo misturou-se, tornando-se mais forte. Rómulo findou o seu reinado de forma enigmática, desvanecendo-se numa tempestade, o que levou os romanos a crer que os deuses o haviam acolhido como o deus Quirino. A sua era foi marcada por incursões contra vizinhos e rituais ancestrais, deixando a Roma uma comunidade robusta e coesa. Após Rómulo, os romanos elegeram numa Pompílio, um sabino, homem de paz e de profunda devoção. Ele abominava a guerra e trouxe tranquilidade a Roma. Numa fundou as ordens sacerdotais, os flâminos, sacerdotes dedicados a deuses específicos, os pontífices, guardiões do calendário e dos rituais, e as virgens vestais. As vestais, jovens de famílias nobres, juravam castidade por 30 anos. Viviam no templo de Vesta, zelando pelo fogo sagrado da deusa, um símbolo do lar, da família e da própria Roma. Se o fogo se extinguisse, uma desgraça pairava sobre toda a cidade. Numa introduziu o calendário lunar, dividindo o ano em 12 meses e acrescentando janeiro em honra a Jano, o deus das portas, dos inícios e dos fins. Ergueu o templo de Jano com portas que permaneciam fechadas em tempos de paz e abriam-se em tempos de guerra. Os seus rituais permeavam a vida cotidiana, os lavradores ofereciam sacrifícios pela colheita de cevada e vinho, os guerreiros pela proteção. Numa ensinou que a piedade era a chave da sorte, e os romanos recordaram-no como o pai da religião. O terceiro monarca foi Túlio Hostílio, um guerreiro nato, cuja fúria se assemelhava a uma tempestade de verão. Travou guerras cruéis contra os albanos e os sabinos, expandindo os domínios de Roma. Conquistou os vizinhos, incendiou as suas aldeias e tomou reféns. Contudo, negligenciou os deuses, desprezando sacrifícios e augúrios. Júpiter, irado, enviou um raio que atingiu o palácio real, ceifando a vida de Túlio e da sua família. Os romanos viram neste evento um castigo pela arrogância. O quarto governante foi Ancomárcio, neto de Numa. Ele prezava a construção e os assuntos pacíficos. A ponte Sublicius, a primeira ponte de madeira sobre o Tibre, ergueu-se sem pregos, um artifício para permitir a sua rápida desintegração em tempos de perigo iminente. Foi sob o seu domínio que as colónias floresceram à beira-mar, que os romanos aprenderam os segredos do comércio e a arte da navegação. Ergueu os primeiros aquedutos, um canal sinuoso a jorrar das colinas para saciar a sede da cidade, e erigiu a prisão no Capitólio para abrigar os transgressores. Roma, sob o seu reinado, abriu os seus portões, acolhendo o estrangeiro com um abraço de hospitalidade, transformando estranhos em amigos. Então, os etruscos chegaram, um povo do norte, com rituais envoltos em mistério, vestes de cores vibrantes e mãos habilidosas. A eles, Roma deveu 2 reis. O primeiro foi Tarquínio Prisco, um exilado de uma cidade etrusca. A sua visão transformou o Fórum Pantanoso, a Praça Central, num espaço funcional, e deu à luz a Cloaca Máxima, uma obra-prima de engenharia subterrânea que drenou as águas rebeldes das ruas. Iniciou a construção do majestoso templo de Júpiter, Juno e Minerva no Capitólio, um farol da força romana. Introduziu os jogos gladiatórios, um tributo sangrento aos mortos, onde guerreiros se enfrentavam em combates de espadas para honrar os seus antepassados. O seu filho, ou talvez filho adotivo, Servius Tullius, ascendeu ao trono como o 5º rei. Diz-se que nasceu de uma escrava, mas floresceu como um reformador perspicaz. Dividiu os cidadãos em classes, baseadas na riqueza e no dever militar. Os abastados formavam a cavalaria e a infantaria pesada, enquanto os mais pobres forneciam as tropas ligeiras. Desta divisão nasceu a Assembleia Centuriata,
um palco para a votação popular, e o censo, uma avaliação rigorosa da propriedade. Servius instituiu a festa de Diana no Monte Aventino, um deleite para o povo comum, cercou a cidade com uma muralha formidável, a muralha serviana, para a sua proteção, e concedeu aos plebeus direitos ampliados. O último, o sétimo rei, foi Tarquínio, o soberbo, filho de Tarquínio Prisco, um tirano que governava sem a sabedoria do Senado. Com mão de ferro, executou os seus inimigos e construiu incansavelmente, espalhando o medo por onde passava. O seu filho, Sexto, profanou Lucrécia, a virtuosa esposa de um nobre romano. Ela revelou a traição ao seu marido e pai, e então, com um ato de desespero, tirou a própria vida. Este ato de barbárie acendeu uma revolta. Lúcio Júnio Bruto e o povo, em 509 a.C., baniram o rei e a sua linhagem. Os romanos juraram nunca mais tolerar um rei, destruíram os símbolos da realeza e proclamaram a república, o poder nas mãos de muitos, não de um só. Assim, 7 reis, desde o lobo Rómulo ao cruel Tarquínio, ergueram Roma do nada. Deram-lhe muralhas, religião, um calendário, reformas. A cidade cresceu mais forte com o seu fórum, templos e sistemas de drenagem. Os etruscos trouxeram consigo cultura, costumes, fé e terra. Este foi o alicerce. As guerras ensinaram resiliência, os rituais, a ligação com os deuses, as reformas, a ordem. Roma emergiu do seu período monárquico, pronta para novos desafios, repleta de esperança por liberdade. Após o banimento do último rei, Tarquínio, o soberbo, Roma transformou-se, como uma terra após uma tempestade violenta. Tornou-se uma república, uma nação despojada de um único governante, onde o poder emanava de muitos. 2 cônsules, os principais magistrados, eram eleitos anualmente em assembleias. Eram iguais entre si, garantindo que ninguém pudesse usurpar todo o poder, e mantinham-se vigilantes um sobre o outro, como sentinelas. Se um errava, o outro podia intervir. O Senado, um conselho de anciãos provenientes dos patrícios, as antigas famílias abastadas, tornou-se o verdadeiro coração da República. Vestidos em togas brancas, estes anciãos reuniam-se num edifício modesto no fórum para debater assuntos cruciais, as direções das campanhas militares, a alocação dos fundos do tesouro guardado no Templo de Saturno. As assembleias populares, as comícias, também desempenhavam um papel, o povo reunia-se por centúrias, divisões militares herdadas do reinado de Servius Tullius. No entanto, as vozes dos cavaleiros ricos e dos grandes proprietários de terras ressoavam mais alto, possuindo mais centúrias, deixando frequentemente os mais pobres nas sombras. Os patrícios, estas famílias ancestrais, descendentes dos primeiros colonos, detinham o controlo. Ocupavam os cargos mais elevados, cônsules, questores, coletor de impostos e edis, guardiões da cidade. Monopolizavam o sacerdócio, apenas eles se tornavam flâminos ou pontífices, os responsáveis pelos rituais e pelo calendário. Os plebeus, o povo comum, artesãos, agricultores, pequenos comerciantes e soldados, estavam na base. Lutavam nas legiões, lavravam a terra, pagavam dívidas aos ricos, mas careciam de direitos iguais. Os patrícios podiam julgá-los à sua maneira, escravizá-los por dívidas, e os segredos do sacerdócio eram guardados a 7 chaves. Esta injustiça fervilhava, como uma tempestade a formar-se. As discórdias entre os estados irromperam de imediato. Os plebeus estavam exaustos das dívidas e da arbitrariedade. Os ricos emprestavam dinheiro a juros exorbitantes e, se não houvesse pagamento, famílias inteiras eram vendidas como escravas. No primeiro ano da República, após uma guerra contra os vizinhos, os plebeus organizaram uma secessão, uma retirada em massa da cidade. Dirigiram-se ao Monte Sagrado, para além do rio Aniene, recusando-se a lutar e a trabalhar até que os patrícios cedissem. Multidões de pessoas comuns, com mulheres e crianças, montaram acampamento, clamando por direitos. Os patrícios entraram em pânico, sem soldados, Roma poderia cair.
Concordaram num compromisso e instituíram os primeiros tribunos, defensores populares dos plebeus. Os tribunos eram eleitos entre o povo comum, possuíam sacrossanto inviolabilidade, e a sua arma mais poderosa era o direito de veto. Podiam bloquear qualquer lei ou decisão do Senado se esta prejudicasse o povo, e até protegiam os cidadãos contra a arbitrariedade dos magistrados. Foi o primeiro passo para a igualdade. A luta continuou durante anos. Os plebeus exigiam acesso ao sacerdócio, aos altos cargos e a tribunais justos. Organizaram novas secessões no Monte Aventino, o monte do povo comum. Os patrícios resistiram, mas o povo manteve-se firme. O ápice desse período foram as leis das 12 tábuas, promulgadas em meados do século. Uma comissão especial, composta por 10 homens ilustres, partiu em busca de inspiração às cidades gregas, gravando as primeiras normas em 12 placas de bronze. Estas, subsequentemente, foram expostas no Fórum, ao alcance de todos os olhares. Ali, foram codificadas as leis sobre dívidas, proibindo a escravidão sem julgamento prévio, e estabeleceram-se as regras de herança, partilha de bens, casamentos e a definição dos elegíveis para o matrimônio. Foram também estipuladas as punições para crimes como roubo e assassinato, pondo fim à prática dos patrícios de julgarem segundo os costumes ancestrais. A partir de então, a lei passou a ser para todos, ainda que imperfeita. Contudo, os plebeus não se deram por satisfeitos, continuaram a clamar por acesso ao consulado e igualdade plena no exército, recorrendo a greves e negociações à sombra do Capitólio, onde se erguia o templo de Júpiter. Finalmente, o Senado cedeu, e os plebeus conquistaram o direito de ocupar os cargos de cônsules e sacerdotes. Nesse mesmo tempo, Roma travava guerras incansavelmente, ao sul, contra os latinos, disputando férteis planícies, com os sabinos e volscos, cujos assaltos devastavam aldeias, e com os etruscos, ao norte, cujas cidades, como veios, eram sitiadas por anos. Os romanos lutavam em formações flexíveis, as manipulas, onde a infantaria pesada, com seus grandes escudos e lanças de arremesso, os piluns, avançava à frente, seguida pelos guerreiros ligeiros. Eles escalavam muralhas, drenavam pântanos, absorvendo dos etruscos os segredos da hidráulica, o domínio das águas e a arte da adivinhação pelas nuvens. A vida cotidiana na República pulsava em constante movimento. O Fórum, a praça central, fervilhava de vida, oradores, postados na tribuna rostra, adornada com os esporões de navios inimigos, debatiam leis com fervor, os mercados ressoavam com o tilintar de moedas de bronze, que podiam ser trocadas por sal, grãos ou lã. Os patrícios habitavam amplas casas com átrios, pátios abertos no centro da moradia, onde estátuas de antepassados eram veneradas e a família se reunia. Os plebeus, por outro lado, amontoavam-se em Sulai, edifícios de apartamentos modestos aos pés das colinas, onde as paredes eram finas e os telhados frequentemente gotejavam. As mulheres, em toda parte, labotavam, as ricas fiando lã fina e cuidando da educação dos filhos no átrio, as pobres moendo grãos, preparando mingaus e pães junto à lareira, buscando água nos poços. Os homens reparavam arados, pastoreavam rebanhos ou marchavam em legiões. A religião permanecia o eixo da unidade, flamens e pontífices, os sacerdotes, zelavam pelo calendário de festividades, oferecendo sacrifícios na primavera pela colheita, no outono pela vitória. As virgens vestais mantinham a chama eterna da deusa Vesta, pois seu apagamento anunciava a catástrofe. Touros eram sacrificados a Júpiter Capitolino em prol da sorte nas batalhas. As dívidas ainda sufocavam os pobres, e o pai de família podia perder a liberdade pelos débitos do filho, mas os tribunos lutavam incansavelmente, abolindo os costumes mais cruéis. Os costumes dos antepassados, o asterisco mos maior um asterisco, ensinavam o equilíbrio entre a opulência dos ricos e os direitos dos fracos. Assim, a República, outrora marcada por discórdias internas e compromissos, ensinou aos romanos a valorizar a liberdade não como caos, mas como escudo para todos. Essas batalhas internas os temperaram, transformando um pequeno domínio em uma força pronta para as grandes conquistas além das fronteiras da Itália.
Após anos de contendas internas entre patrícios e plebeus, os romanos finalmente voltaram seus olhos para o vasto território da Itália, uma península adornada pelos imponentes Apeninos, vales férteis e litorais que sussurravam promessas de comércio. Era uma terra de tribos guerreiras, montanheses resilientes, pastores e colonias gregas, mas Roma ansiava por unidade e segurança. Os samnitas, guerreiros robustos das montanhas centrais, foram os primeiros a cruzar seu caminho. Habitavam desfiladeiros de difícil acesso, cuidavam de vastos rebanhos de ovelhas e gado, extraíam ferro e consideravam suas pastagens sagradas. Seu desafio a Roma acendeu guerras que se arrastariam por décadas, forjando o exército romano em uma máquina de conquista implacável. A Primeira Guerra Samnita irrompeu de forma inesperada. Os samnitas atacaram aliados romanos na Campânia, uma planície rica em vinhedos e campos. Roma despachou suas legiões, mas os lanceiros samnitas, acostumados às trilhas montanhosas, atraíram-nos para o estreito desfiladeiro das portas caudinas. Os soldados romanos, em suas pesadas armaduras, com grandes escudos e os curtos dardos pilum, viram-se encurralados, rochas de um lado, inimigos do alto. Milhares pereceram ou se renderam, mas os romanos não se quebraram. A resiliência e a capacidade de reagrupamento rápido os salvaram. O general Fábio, cujos descendentes herdariam o cognome máximo por sua sabedoria, ensinou uma lição: não caia em armadilhas, espera o momento certo. Roma respondeu com vingança e uma obra grandiosa, a Via Ápia. Era uma estrada reta, pavimentada com pedras, que ligava o Capitólio, em Roma, a Capua, ao sul trabalhadores, com estacas e pás, abriram caminho por pântanos e colinas, erguendo pontes sobre rios. Carruagens carregadas de grãos, vinho em ânforas e reforços corriam por ela, soldados em sandálias marchavam mais rápido, cavalos galopavam sem lama. A estrada tornou-se uma artéria vital, conectando Roma ao sul, acelerando guerras e o comércio. A Segunda Guerra foi ainda mais árdua. Os samnitas convocaram os etruscos do norte e os gauleses, guerreiros celtas com capacetes adornados por chifres, que pilhavam caravanas. Roma sitiou a cidade etrusca de vez por anos, interceptando suas rotas comerciais de sal e metais. Os romanos aprenderam a cavar túneis sob as muralhas para incendiá-las por dentro e a construir máquinas de cerco, arites e torres. Adquiriram dos etruscos segredos de hidráulica, como drenar pântanos e construir canais para a água. A guerra esgotou a todos, o tesouro romano esvaziou-se, senadores debatiam impostos no fórum, veteranos retornavam com feridas e troféus, capacetes de bronze e gado, mas exigiam terras nas colonias. A Terceira Guerra irrompeu quando os samnitas conquistaram a Campânia, uma terra de campos férteis, olivais e cidades gregas ao sul. Roma reuniu uma coalizão com latinos e samnitas contra inimigos comuns, tiranos gregos como os governantes de Tarento. A Batalha de Sagula foi um ponto de virada. As manipulas romanas, formações flexíveis dispostas em xadrez, onde as fileiras da frente lançavam pilos e as de trás atacavam com espadas gladius, esmagaram a falange samnita. As curtas espadas samnitas mostraram-se ineficazes na planície aberta. Roma triunfou, abrindo caminho para a dominação. Mas o sul da Itália, a Magna Grécia, pediu ajuda a Pirro, rei do Épiro na Grécia. Colonos romanos de Tarento, com seus templos de Apolo e anfiteatros, temiam os romanos e contrataram Pirro com um exército. Ele chegou com elefantes de guerra da África, gigantes rugindo que espalhavam pânico, e uma falange macedônica armada com lanças com o dobro do tamanho de um homem. Em Heracleia, os elefantes esmagaram as fileiras romanas, e em Ásculo, a falange quebrou a legião. Pirro vencia, mas perdia soldados mais rápido do que ganhava. Mais uma vitória como esta e estou perdido, disse ele. Os romanos esperaram, exauriram o inimigo com diplomacia, negando-lhe reforços. Pirro partiu para a Sicília para lutar contra Cartago, deixando a Itália para os romanos. Assim nasceu a expressão vitória pírrica, uma vitória obtida a um custo muito alto. A Itália se uniu sob o domínio de Roma, samnitas, umbros, sabinos e volscos tornaram-se aliados ou súditos.
Os vencidos recebiam cidadania romana por lealdade, direito de voto e proteção das leis. Estradas como a Via Ápia e a Via Flaminia, e pequenas fortalezas, desceram a península em uma rede unificada. O latim e os tribunais romanos tornaram-se marcas de civilização. Disputas eram resolvidas segundo as regras romanas, não costumes tribais. A vida nas terras conquistadas mudava gradualmente. Camponeses plantavam milho, uvas e azeitonas, usando métodos romanos com arados e rotação de culturas. Mercadores transportavam lã, cerâmica e vinho pelas novas estradas, onde estalagens ofereciam comida e abrigo. Sacerdotes erguiam altares a Júpiter ao lado de divindades locais, misturando crenças. O Marte itálico fundia-se com o romano, o Zeus grego com Júpiter. Esse fenômeno era chamado de sincretismo. Os deuses tornavam-se comuns, os feriados misturavam-se. Legionários, tornando-se mais profissionais, recebendo salários e terras, levavam a águia romana através das passagens, enquanto o Senado em Roma equilibrava a ganância da elite, que desejava terras, e as necessidades do povo. Veteranos recebiam lotes em colonias, novos assentamentos como o Fórum Julii, onde os arados lavravam antigos campos inimigos para o cultivo de uvas. Assim, as guerras samnitas e as batalhas com Pirro forjaram a Itália em uma família romana. Legiões de ferro, estradas de pedra e diplomacia astuta fizeram de Roma a senhora da península. Mas a ânsia por terra já chamava além do mar, para a Sicília e Cartago, onde novas tempestades aguardavam. Roma saiu dessas guerras fortalecida, tendo aprendido lições de tática e unidade, pronta para o papel de uma grande potência marítima. Capítulo 5. Guerras Púnicas, o choque com Cartago. Após a unificação da Itália, os romanos sentiram o chamado do mar. O Mediterrâneo tentava com seus vantos, ilhas e rotas comerciais, por onde navegavam navios com mercadorias de todo o mundo. Um novo inimigo, Cartago, estava no caminho. Era uma rica cidade fenícia no norte da África, fundada por comerciantes de Tiro. Os cartagineses, ou púnicos, eram famosos por sua frota, suas triremes com rostro afiado sulcavam as ondas da Espanha à Sicília, transportando tecidos púrpuras, marfim, especiarias e prata das minas. Seu exército era composto por mercenários, cavaleiros númidas, infantaria líbia e até guerreiros gauleses. Cartago controlava a Sicília, uma ilha fértil com vinhas, olivais e templos, onde gregos e fenícios conviveram por séculos. Roma desejava essa terra para si, e a rivalidade eclodiu nas guerras púnicas, 3 confrontos terríveis que fizeram de Roma uma potência marítima. A Primeira Guerra Púnica começou por causa da cidade de Messana, na Sicília. Os messanianos contrataram os romanos para se defenderem dos cartagineses, e as legiões desembarcaram na ilha. Mas no mar, os romanos eram novatos, e seus navios se despedaçavam contra os rostrapúnicos. Os romanos não desistiram, encontraram um navio inimigo naufragado, o copiaram e inventaram o corvus, uma ponte de abordagem especial com pontas que descia sobre o convés inimigo, transformando o combate naval em uma briga terrestre. Legionários com espadas e escudos cruzavam e massacravam os marinheiros. Anos de cercos, desembarques e invernos de fome na Sicília se arrastaram. Camponeses escondiam o grão, cidades como Siracusa mudavam de mãos. O ponto de virada ocorreu no Cabo Econome. A frota romana, com 1000 navios, esmagou as esquadras púnicas e tomou a Sicília. Amílcar Barca, comandante púnico, rendeu-se, entregando a ilha e pagando uma enorme contribuição em ouro e prata. Roma encheu os cofres, mas Cartago guardou vingança, e os romanos aprenderam a construir uma frota e a lutar no mar. A Segunda Guerra, a mais famosa, eclodiu 20 anos depois devido às ambições de Aníbal, filho de Amílcar. Aníbal jurou a seu pai destruir Roma. Ele reuniu um exército de líbios, ibéricos, gauleses e elefantes, atravessou os Pirineus, a Gália e os Alpes, superando passagens nevadas com desmoronamentos e frio. Os elefantes rugiam, os soldados arrastavam máquinas de cerco. Nos vales do rio Pó,
ele semeou terror, derrotando os romanos em escaramuças. O clímax foi a Batalha de Canas. Aníbal, com astúcia de mestre, atraiu o exército romano para uma planície, cercando-o com um duplo anel de ferro. A cavalaria, qual raio, desceu pelos flancos, enquanto a infantaria, implacável, fechava as pinças. Os romanos, espremidos em suas formações, arremessavam-os asterisco pelo asterisco, mas sucumbiam em miríades, afogados em poeira, sangue e gritos. Foi um cataclismo, uma carnificina sem precedentes, onde mais romanos pereceram do que em qualquer batalha anterior. O Senado mergulhou no pânico, o povo se ajoelhou em preces, mas a resiliência não os abandonou. O general Fabius Maximus, cognominado Computator, o protelador, forjou uma tática de espera, não o embate frontal, mas a guerrilha implacável. Queimavam-se as searas do inimigo, interceptavam-se as caravanas, a fome e as escaramuças constantes minavam as forças de Aníbal. Este vagou pela Itália por anos, mas sem reforços, sua força diminuía. O jovem Publius Cornelius Scipio, o africano, tomou a iniciativa. Reconquistou a Espanha, à base de Aníbal, ergueu uma frota e desembarcou na África. Os cartagineses, em desespero, convocaram Aníbal de volta. A Batalha de Zama, às portas da cidade, selou o fim. As manobras romanas, com suas formações flexíveis e a cavalaria númida, que desertou para o lado de Roma, esmagaram as linhas púnicas. Elefantes, em pânico, trucidaram seus próprios soldados. Aníbal rendeu-se. Cartago perdeu sua frota, suas colonias e terras, mas sobreviveu, a lamber suas feridas. Roma tornou-se a senhora do Mediterrâneo Ocidental. A Terceira Guerra eclodiu meio século depois. Cartago ressurgiu do comércio, reconstruiu uma nova frota. Roma exigiu a queima de seus navios e a rendição incondicional. Os púnicos recusaram. Scipio Aemilianus, neto do africano, cercou a cidade. Arites golpeavam as muralhas, flechas de fogo devoravam as casas, túneis minavam as fortificações. As ruas se transformaram em infernos de chamas, os habitantes lutavam nos telhados, mas sucumbiram. Cartago foi incendiada, seus campos salgados, e, diz a lenda, seus habitantes vendidos como escravos. Do grande império, restaram apenas ruínas. As guerras púnicas transformaram Roma. As legiões dominaram o mar, as províncias, como a Sicília, tornaram-se celeiros, o grão fluía para Roma, distribuído aos pobres. Troféus, estátuas de deuses, tecidos luxuosos, ouro adornaram templos e vilas da elite. Mas o preço foi elevado, a escravidão floresceu, prisioneiros remavam nas galeras, trabalhavam nos latifúndios, desalojando os pequenos agricultores. O tesouro transbordava, mas a corrupção entre os senadores crescia, disputando o espólio no fórum. O cotidiano, após as vitórias, transbordava em triunfos. Generais entravam em Roma em carruagens, cobertos de flores, com cativos e elefantes. Multidões rugiam junto aos tribunos, sacerdotes ofereciam sacrifícios a Netuno, deus do mar, em honra às vitórias navais. Mercadores nos portos de Hóstia descarregavam especiarias cartaginesas, vidro e púrpura. Artesãos forjavam novos asterisco, pila asterisco e espadas. Mulheres nos átrios fiavam lampúnica, veteranos queixavam-se de longas campanhas e feridas. A religião se adaptou, o Baal púnico tornou-se Saturno, Tânit, Juno, altares se misturavam. A asterisco Pax Romana asterisco, a paz romana, acalmou as ondas, mas a sede do Oriente já chamava as legiões mais adiante. Assim, as guerras púnicas forjaram a República e Império, mas semearam as sementes de crises internas. Após as guerras púnicas, Roma desfrutava dos frutos de suas vitórias, mas os ventos do norte trouxeram novas ameaças. Cimbros e teutões, tribos germânicas do norte da Europa, irromperam pelos Alpes como um rio em cheia. Eram nomados com carroças puxadas por bois, mulheres e crianças, armados com lanças e machados.
Saqueavam as terras gaulesas, incendiavam aldeias, semeavam o pânico. As legiões romanas, acostumadas às guerras do sul, sofreram derrotas. Nas batalhas de Arausio e Aquae os bárbaros pisoteavam os campos, ceifavam romanos nos pântanos. O Senado estava em pânico, milhares de soldados pereceram, a Itália parecia ameaçada. O povo rezava aos deuses, os sacerdotes ofereciam sacrifícios, mas era necessária uma mão forte. Foi então que surgiu Gaius Marius, um cônsul de origem plebeia, um homem simples que ascendeu pelo talento. Foi eleito cônsul 7 vezes, um recorde para a época. Mário reformou o exército. Antes, as legiões recrutavam apenas cidadãos com terras, mas agora abriu o serviço a todos, aos pobres, aos sem terra, até mesmo a escravos em troca de liberdade. Os soldados recebiam um soldo da tesouraria, armas e a promessa de terras após o serviço. O exército tornou-se profissional. Veteranos treinavam por anos, carregavam pesadas armaduras, escudos e asterisco pila asterisco, marchavam em formação. Mário os liderou contra os bárbaros. Em Vercellae, no vale do rio Ródano, atraiu os cimbros para um pântano. As cortes romanas cercaram os inimigos, a água engoliu as carroças, as lanças romanas abatiam os moribundos. Os teutões caíram em Aquae. A invasão cessou, Roma estava salva. Mário tornou-se um herói, mas as reformas mudaram tudo. Os soldados agora eram leais ao general que lhes dava terra e riqueza, e não a um senado distante. Nesse ínterim, os itálicos, aliados leais de Roma nas guerras, rebelaram-se na guerra social. Lutaram lado a lado com os romanos por décadas, forneceram soldados e impostos, mas não possuíam cidadania plena, não votavam nas assembleias, não eram julgados pelas leis romanas. De Asculum a Pompeia, os itálicos ergueram lanças e arcos, cercaram colonias romanas, incendiaram postos avançados. Roma estava em pânico, metade do exército era itálico, poderiam desertar. Mário e seu rival Lucius Cornelius Sulla sufocaram a revolta com brutalidade, as legiões lutavam nas montanhas, cidades eram incendiadas, mas o Senado aprendeu a lição. Concedeu cidadania a todos os itálicos, agora a península tornou-se um povo unificado, as vozes dos samitas e umbros ressoavam em Roma nas assembleias. Isso uniu a Itália, mas fortaleceu o exército como poder político. Sulla, um aristocrata com olhar de fogo e talento militar, ganhou fama no Oriente. No cenário turbulento da Ásia Menor, Mitrídates do Ponto, um rei infame por suas poções venenosas e um exército imponente, ascendeu, banhando a terra em um matador de milhares de romanos. Em resposta, Sulla liderou suas legiões implacáveis à Grécia e à Ásia, esmagando os guerreiros de Mitrídates em Croneia, saqueando templos e pilhando tesouros incalculáveis. Embora tenha restaurado as províncias ao domínio romano, o retorno de Sulla foi marcado pela sombra da guerra civil em casa, um conflito feroz contra os marianistas, seguidores devotos de Mário. Sulla, com a águia das legiões erguida, marchou sobre Roma, rompendo seus portões e desencadeando proscrições brutais, listas de inimigos marcados para a morte. Senadores, oradores eloquentes, homens de vasta fortuna, todos aqueles que ousaram se opor foram implacavelmente caçados. Suas cabeças, exibidas em cestos no fórum, tornaram-se um espetáculo sombrio, enquanto seus bens eram confiscados para recompensar os leais. Sulla ascendeu ao posto de ditador, um soberano com poder absoluto, reformando o Senado para aumentar sua influência sobre os tribunos, reordenando o sacerdócio e executando milhares. Um véu de terror caiu sobre Roma, as pessoas se escondiam em suas casas, e as denúncias tornaram-se um passatempo sinistro. A vida cotidiana nestes anos turbulentos foi um turbilhão de ansiedade e mudança. Veteranos de Mário encontraram refúgio em colonias, novos assentamentos na Gália e na Espanha, onde recebiam terras para cultivar vinhas e oliveiras, erguendo cabanas humildes. Em Roma, artesãos trabalhavam incessantemente, forjando espadas, escudos e pilos para as novas legiões,
enquanto os mercados ressoavam com o tilintar de moedas ganhas com os despojos da guerra. Senadores, imaculados em suas togas brancas, debatiam fervorosamente as reformas no fórum, e as suntuosas vilas da elite floresciam, adornadas com jardins exuberantes e estátuas importadas do Oriente. Nas atrios, os pátios abertos das casas, as mulheres elevavam preces a junto por seus filhos em campanhas distantes, fiando lã ou cuidando das crianças junto ao calor do lar. O fórum fervilhava com discursos inflamados sobre honra e vingança, mas a corrupção e o derramamento de sangue corroíam as entranhas da República. O exército se transformou em um instrumento para a glória pessoal dos generais, e o povo, exausto pela agitação incessante, ansiava por paz. Foi nesse caldeirão de instabilidade que Espartaco, um gladiador trácio de Capua, adicionou mais caos, liderando uma rebelião de escravos que eclodiu das escolas de gladiadores. Com um punhado de companheiros, ele marchou pela Itália, infligindo derrotas às legiões perto do Vesúvio e pilhando as vilas dos ricos. Escravos, cativos de guerras passadas, juntaram-se a ele em multidões crescentes. Crasso, um homem de imensa riqueza, com minas e vastos recursos, finalmente encurralou-os perto de Brindisi, crucificando os sobreviventes ao longo da Via Ápia. 6.000 cruzes ergueram-se como um aviso sombrio. Assim, a era de Mário e Sula, marcada por invasões bárbaras, revoltas sangrentas e batalhas civis fratricidas, forjou a República em um novo e brutal molde. As espadas dos generais decidiam o destino das nações, o exército escapou do controle do Senado, e o povo, entre as ruínas da velha ordem, clamava por paz. Este período de turbulência semeou as sementes de novas ambições, as de Pompeu, Crasso e César. Após a era de Sula, Roma não encontrou repouso, o caos das revoltas e as ambições desenfreadas apenas se intensificaram. Em Capua, nas escolas de gladiadores, Espartaco, um guerreiro trácio, acendeu o pavio da revolta escrava. Era um homem de força formidável e astúcia aguçada, que lutava com espada e rede nas arenas, mas que, com seus companheiros, escapou, ceifando a vida de seus opressores. Milhares de escravos, cativos de guerras púnicas e orientais, juntaram-se a ele. Saquearam as vilas dos abastados, esmagaram pequenos destacamentos romanos e marcharam pelos Apeninos com armas tomadas. Espartaco almejava conduzi-los de volta à Trácia, sua terra natal, mas as legiões romanas ergueram-se como barreiras intransponíveis. Crasso, o mais rico dos romanos, com suas minas e vastas riquezas, reuniu um exército, escavou fossos e forçou os escravos à fome, infligindo-lhes uma derrota devastadora perto do rio Silar. Enquanto isso, o jovem Cneu Pompeu, apelidado de Magno, ganhava renome na Espanha. Ele lutou contra os partidários de Mário, os marianistas, abatendo-os nas montanhas e conquistando cidades. Retornou como um triunfador, entrando em Roma em sua carruagem, coberto de flores, o Senado o honrou. Pompeu, em seguida, limpou o mar Mediterrâneo de piratas, corsários e salteadores que pilhavam navios carregados de grãos e escravos. Em 40 dias, sua frota varreu-os das ondas, do Estreito de Gibraltar a Rhodes. Pompeu se tornou um herói, mas sua sede de poder era insaciável. Marco Licínio Crasso, seu rival, era um homem de riqueza colossal, adquirindo casas após as proscrições de Sula, possuindo minas e um exército de escravos. Ele navegava entre a elite e o povo, distribuindo ouro e forjando alianças nas sombras do fórum. 3 homens de ambição ardente, Pompeu, Crasso e Júlio César, selaram uma aliança secreta, o primeiro triunvirato. César, um orador de discursos inflamados, era um populista que cativava o povo comum, mas desprezava a arrogância do Senado. Como cônsul, ele promulgou leis que concediam terras a veteranos e colonias aos pobres, ignorando os vetos dos ricos. A multidão o aclamava com gritos no fórum. O Senado, em um ato de deslocamento, enviou César para a Gália, terras selvagens além dos Alpes, do Ródano ao Reno. Lá, ele subjugou tribos ferozes, construiu pontes sobre rios em semanas, sitiou colinas fortificadas e narrou suas campanhas em seus comentários sobre a Guerra Gálica.
Sua famosa frase vim, vi, venci nasceu de uma vitória relâmpago sobre o rei Farnaces na Ásia. Os legionários veneravam César. Ele compartilhava os espólios da guerra, cuidava de suas feridas e marchava com eles sob a chuva. Pompeu, enquanto isso, conquistava o Oriente. Ele depôs Mitrídates nas montanhas da Arménia, cujos exércitos, armados com venenos e falanges, caíram diante dele. Ele anexou a Síria e a Judeia como províncias, repletas de templos e caravanas de incenso. O triunfo de Pompeu encheu as ruas de Roma com elefantes, reis cativos e ouro. A procissão durou dias. Crasso, consumido pela inveja da glória alheia, liderou um exército contra os partas, nomados do Oriente. No campo de Carras, em meio à vastidão arenosa, os partas choveram flechas sobre os romanos. Surena, o comandante parta, atravessou Crasso, e sua cabeça foi exibida como troféu. O triunvirato se desfez. As disputas eclodiram com ferocidade, o Senado apoiou Pompeu, e César exigiu o consulado. César cruzou o Rubicão, um pequeno rio que marcava a fronteira de sua província, com uma legião, gritando: a sorte está lançada. Foi um desafio direto a Roma. Ele marchou sobre a cidade, os senadores fugiram em pânico, e Pompeu retirou-se para a Grécia. A Batalha de Farsalos esmagou os otimeiros, os defensores do antigo Senado. A cavalaria de César rompeu as alas inimigas, e os veteranos da Gália completaram o massacre. Pompeu buscou refúgio no Egito, onde guardas egípcios o abateram à beira do Nilo. César, ao chegar, foi cativado pela rainha Cleópatra, dotada de encantos nilóticos e inteligência perspicaz. Com seu auxílio, ela ascendeu ao trono, restaurando a dinastia ptolomaica. De volta a Roma, César declarou-se ditador perpétuo. Reformou o calendário, instituindo o ano solar de 365 dias, cunhou moedas com sua efígie e distribuiu terras aos veteranos. O Senado fervilhava de indignação. Brutus, Cássio e outros republicanos o viam como um tirano. E foi no teatro de Pompeu, junto à estátua de seu desafeto, que as adagas dos conspiradores ceifaram a vida de César. Até tu, Brutus, proferiu ele em seu último suspiro. O sangue manchou o mármore, e Roma mergulhou na desordem. As ambições dos poderosos esmagaram a República, o exército tornou-se a força preponderante, e o Senado viu seu prestígio ruir. O caminho estava aberto para os triunviratos e o fim de um mundo. A vida, naqueles anos, pulsava com intensidade. O fórum ecoava os discursos de Cícero, o orador que mais tarde seria executado. Os mercados transbordavam de vinho gaulês e sedas orientais. Veteranos desbravavam terras em colonias, mulheres em átrios cochichavam sobre Cleópatra, e sacerdotes perscrutavam o voo das aves. Contudo, sangue e intrigas pairavam no ar, pronunciando novas tempestades. O sangue de Júlio César mal secara nos degraus de mármore do teatro de Pompeu, onde as lâminas dos conspiradores o haviam traspassado. Brutus e Cássio, republicanos que viam em César um tirano, proclamaram a liberdade da ditadura, postados sobre o corpo e clamando: liberdade. Mas o povo de Roma chorava seu herói. No fórum, Marco Antônio, cônsul e companheiro de César, proferiu um discurso de tal paixão que a multidão irrompeu em fúria. Ele exibiu o testamento de César, que legava dinheiro e jardins aos romanos, e desfraldou a toga manchada de sangue. O povo rugiu, erguendo fogueiras funerárias cujas chamas incendiaram as casas dos conspiradores. Antônio tomou o poder, distribuiu favores aos veteranos de César, as legiões curvaram-se a ele, e Brutus e Cássio foram banidos, suas terras confiscadas. Contudo, um novo jogador surgiu, Caio Otaviano, sobrinho neto de César, com apenas 19 anos, mente fria e perfil romano. Ele residia em Apulia, treinando suas tropas, quando soube da morte de seu tio. Otaviano correu para Roma, exigindo a herança testamentária, o nome de César e sua fortuna. Os veteranos, fiéis à memória, aderiram à sua causa. O Senado hesitou, mas Antônio e Otaviano se confrontaram. O jovem herdeiro subornava soldados,
enquanto Antônio o chamava de garoto. Para unir forças contra os republicanos, firmaram o segundo triunvirato com Marco Emílio Lépido, governador da Gália, um homem discreto, mas que detinha exércitos. Em encontros secretos junto aos pântanos romanos, dividiram o mundo. Otaviano recebeu a Itália e o Ocidente, Antônio o Oriente, e a África coube a Lépido. Mas antes, vieram as proscrições, listas de inimigos, incluindo Cícero, o grande orador, cujos discursos contra Antônio, as Filípicas, custaram-lhe a vida. Sua cabeça foi afixada nos rostra do fórum, junto às mãos, símbolo de sua voz silenciada. Milhares pereceram, bens foram confiscados, o sangue jorrou em abundância. Brutus e Cássio reuniram exércitos na Grécia, reabastecendo os cofres com o saque de templos. Os triunviros cruzaram o Adriático. A Batalha de Filipos, nos campos macedônios, marcou o fim dos republicanos. Em 2 combates, as legiões romanas esmagaram as falanges de Brutus e Cássio. Antônio lutou na vanguarda, enquanto Otaviano adoecia no acampamento. Os conspiradores tiraram a própria vida, Brutus tombou sobre sua espada, e Cássio, acreditando erroneamente ter perdido tudo, seguiu seu exemplo. A República jazia morta, o Oriente coube a Antônio, o Ocidente a Otaviano, e Lépido permaneceu sem nada. Antônio, seduzido pelas graças do Egito, rendeu-se aos encantos de Cleópatra, uma rainha de beleza cativante, intelecto aguçado e poder inquestionável. Em Alexandria, os luxos dos Ptolomeus os envolveram em festins opulentos. Pérolas se dissolviam em taças de vinho, dançarinas giravam ao som de flautas melodiosas, e barcos egípcios carregados de ouro deslizavam serenos pelo Nilo. Antônio, em sua entrega, distribuiu terras do Oriente aos filhos de Cleópatra, e reinos à Síria e Arménia, sonhando com um império renascido, com o Egito em seu centro. Em Roma, Otaviano semeava a discórdia. Sua propaganda, astuta e implacável, retratava Antônio como um traidor, mergulhado em devassidão como uma prostituta egípcia. Moedas e estátuas zombavam da união que abalava o mundo. Otaviano, com mão firme, pacificou a Itália, distribuindo terras a veteranos em colonias recém-fundadas e erguendo uma frota imponente. Lépido, em sua rebelião na Sicília, viu seu poder sucumbir, e Otaviano tomou-lhe as rédeas. O clímax se anunciou nas águas gregas, na Batalha de Ácio. A frota de Otaviano, treinada e experiente sob o comando do almirante Agripa, aguardava Antônio num golfo estratégico. As trirremes púnicas de Antônio e Cleópatra atacaram, mas os navios romanos, com seus aritos mortais e flechas incendiárias, as esmagaram. Cleópatra, em seu navio dourado, hasteou as velas e fugiu. Antônio, em seu desespero, seguiu-a, abandonando seu exército à própria sorte. De volta a Alexandria, a notícia falsa de sua morte o atingiu como um golpe fatal. Em desespero, Antônio entregou-se ao veneno. Cleópatra, recusando-se a ser arrastada em triunfo pelas ruas de Roma, em correntes, buscou a morte em seus próprios termos. Um áspide venenoso, aplicado ao peito, cumpriu seu destino. A rainha expirou em meio ao luxo púrpura. O Egito, outrora um reino soberano, tornou-se província romana, celeiro de Roma. Otaviano retornou como um triunfador. Fechou os portões do templo de Jano, um símbolo da paz conquistada, e o Senado aclamou. Renunciando à tirania declarada, devolveu o poder ao povo, mas manteve sob seu jugo as legiões e a guarda pretoriana. Camuflando a monarquia sob os véus de títulos republicanos, ele se autoproclamou *príncipes*, o primeiro entre iguais, lançando as bases do principado. A vida, antes em turbilhão de medo, proscrições e marchas de veteranos sedentos por terras, agora se desenrolava sob um manto de temor. O fórum, antes palco de debates acalorados, esvaziou-se. Mercadores traziam sedas egípcias, artesãos reparavam os navios, e mulheres rezavam por um futuro de paz. Assim, o fim da República, marcado por traições e batalhas sangrentas, silenciou o caos, abrindo caminho para a era de um único governante,
Augusto. Após a vitória em Ácio, Otaviano regressou a Roma não como um tirano, mas como um salvador. Desdenhou do poder supremo do *triunfus vetus* e orquestrou uma cerimónia triunfal no Fórum. Devolveu as liberdades republicanas ao Senado, e os anciãos, em suas togas brancas, aclamaram-no Augusto, o sagrado e venerado. O Senado concedeu-lhe o título de Princeps, o primeiro entre iguais, um véu subtil sobre a nascente monarquia, disfarçada sob a roupagem da antiga república. Augusto governou com mão suave, mas firme. As províncias-chave, Gália, Hispânia, Síria, permaneceram sob o seu controle direto, geridas por legados, seus tenentes de confiança à frente de legiões. As províncias senatoriais, como a Sicília, eram administradas por procônsulos da elite senatorial, mas desprovidos de exércitos, garantindo assim a paz e a cobrança de impostos sem revoltas. Augusto reformou o exército, criando a Guarda Pretoriana, 9 cortes de elite estacionadas em Roma, destinadas a proteger o imperador e a reprimir insurreições internas. Cuidou também dos veteranos, reassentando-os em colónias com terras e pensões, para evitar a insubordinação das legiões. Os soldados agora serviam por 20 anos, recebendo soldos e terras em terras distantes, o que cimentou a lealdade absoluta do exército ao imperador. Augusto expandiu as fronteiras do império de forma significativa. As legiões subjugaram os cântabros nas montanhas hispânicas, onde guerreiros com lanças se escondiam em desfiladeiros, e conquistaram os ilírios nas florestas balcânicas, tribos selvagens com espadas e arcos. A África e o Egito tornaram-se domínios pessoais de Augusto, os campos de trigo do Nilo alimentavam Roma, e a frota trazia ânforas de pão. Ele dizia com orgulho que encontrara Roma de tijolo e a deixara de mármore, construindo grandiosamente o Fórum de Augusto, com o templo de Marte Ultor, o deus que vingou César, adornado com estátuas de grandes heróis. O Arapacis, um monumento circular com relevos que retratavam procissões de sacerdotes e membros da família imperial, simbolizava a Pax Romana, a paz romana. Os piratas desapareceram, as rotas comerciais floresceram, e caravanas de seda da China e especiarias da Índia fluíam em segurança. As leis sociais reforçaram os costumes romanos. Augusto incentivou casamentos e a procriação, impondo impostos aos celibatários e proibindo o adultério, para que a elite se multiplicasse e as famílias nos átrios gerassem patriotas. As mulheres ganhavam mais direitos com o nascimento de 3 filhos. A vida cotidiana no Império floresceu numa atmosfera de estabilidade. O Fórum ecoava com os discursos dos poetas, Horácio cantava odes à paz, e Virgílio compunha a Eneida, um épico sobre o ancestral romano, o Trainéias, sob o patrocínio de Augusto. Mercadores no porto de Ostia descarregavam ânforas de vinho gaulês, linho egípcio e pérolas indianas. Artesãos cunhavam moedas com o perfil de Augusto, o primeiro imperador cujo rosto aparecia no dinheiro. Sacerdotes em colégios reformados, purificados da corrupção, ofereciam sacrifícios a Júpiter pela prosperidade, e as virgens vestais guardavam o fogo sagrado de Vesta num templo renovado. O Senado, ampliado por provincianos, como os hispânicos em togas, debatia impostos. Augusto substituiu os cobradores de impostos corruptos por homens honestos e introduziu o censo para contabilizar a população. A cidade ganhou os vigiles, guardas noturnos com baldes e ganchos para apagar incêndios, e as cortes urbanas, a polícia das ruas onde ladrões e revoltosos se escondiam na suburra. Aquedutos levavam água pura para os *terma*, banhos públicos com piscinas e salas de vapor, onde os romanos se lavavam, debatiam e relaxavam. Augusto vivia modestamente na sua casa no Palatino, o primeiro palácio imperial, mas as intrigas fervilhavam à sua volta. A sua filha Júlia levava uma vida dissoluta, e os seus netos morriam jovens, ameaçando a estabilidade da dinastia. Ele legou o poder ao seu enteado, o general Tibério. A Pax Romana trouxe prosperidade, estradas ligavam as províncias, da Britânia ao Egito, o comércio fervilhava, e a arte florescia em mosaicos e estátuas. Mas sob a máscara da República escondia-se uma monarquia, onde um homem detinha os fios de poder sobre legiões, o tesouro e os sacerdotes.
Augusto lançou as bases do Império Eterno, onde tradições se misturavam com o novo poder, e Roma tornou-se o centro do mundo, da Britânia ao Eufrates. Era uma era de ouro de estabilidade, mas as sementes das tempestades dinásticas já germinavam. O fim de Augusto, no 14º ano de nossa era, rasgou a história de Roma, inaugurando a dinastia Júlio-Claudiana, assim batizada em honra aos seus ancestrais, os Júlios de César e os Cláudios. O poder recaiu sobre Tibério, enteado de Augusto, um guerreiro austero, forjado em campanhas nas fronteiras do Império. Tibério governou com sabedoria em seus primeiros anos, esmagando revoltas na Pannonia e na Germânia, onde as legiões, imersas nas florestas do Reno, brandiam suas espadas contra os germânicos, consolidando o rio como fronteira. Contudo, Roma o oprimia com seu clamor e seus mexericos, levando-o a retirar-se para a ilha de Capri, para sua vila repleta de lagos, jardins e uma jovem corte, deixando a capital aos cuidados de Sejano, o prefeito pretoriano, um mestre da intriga. Sejano presidia julgamentos, orquestrava acusações de traição, e os delatores choviam sobre senadores, sacerdotes e até mesmo vestais. As execuções multiplicavam-se, o medo aprisionava a cidade, e as pessoas cochichavam nos átrios, temendo proferir uma palavra a mais. Tibério tornara-se sombrio e desconfiado, preferindo o silêncio da ilha ao burburinho da vida romana. Seu reinado, embora trouxesse ordem, semeava o terror. Seu sucessor, Calígula, Caio Júlio César, iniciou seu governo com um esplendor deslumbrante, anistias, triunfos, generosas distribuições de ouro. O povo exultava, o Senado aclamava um novo imperador. Mas logo a loucura o dominou, declarou-se um deus, ergueu estátuas douradas de si mesmo no templo de Júpiter e até ordenou que seu cavalo marchasse sobre o mar. Calígula dilapidava o tesouro na construção de uma ponte de navios sobre a baía de Nápoles, imitando o rei persa Xerxes, onde banqueteava com atores. O Senado tremia, e o exército resmungava. Os pretorianos, fartos da tirania, cravaram-lhe as adagas nos corredores do palácio, junto com sua esposa e filha. Roma suspirou aliviada, e o Senado, por um instante, recuperou seu antigo poder. Mas a guarda encontrou um novo imperador, Tibério Cláudio, tio de Calígula, um homem hesitante e gago, que se escondia atrás de uma cortina no palácio. Cláudio tornou-se um governante inesperado. Sob a proteção dos pretorianos, expandiu o império, conquistando a Britânia. As legiões, sob o comando de Aulo Plaucio, cruzaram o Tâmisa, incendiaram asterisco Opida asterisco, os povoados fortificados dos celtas, trazendo consigo pérolas, escravos e cativos. Cláudio construiu um porto em Hóstia, o Porto Cláudio, com seus faróis, por onde a frota descarregava grãos do Egito. Concedeu cidadania aos gauleses, reformou a burocracia, introduziu funcionários libertos, escravos que haviam conquistado a liberdade, para controlar impostos e tribunais, a fim de que a corrupção não corroesse o tesouro. Contudo, a corte fervilhava de intrigas. Suas esposas, Messalina e Agripina, envenenavam rivais em taças e tramavam conspirações pelo trono. Messalina governava através de amantes, Agripina, através de seu filho Nero. Nero ascendeu ao trono ainda adolescente, sob a tutela da mãe, prometendo arte e justiça. Inicialmente, governou bem, reformou tribunais, auxiliou os pobres. Mas, com o passar dos anos, a tirania floresceu. No ano 64, um incêndio devastou quarteirões de Roma, a Suburra com seus labirintos, as asterisco insula e asterisco, os fóruns e os templos. Nero culpou os cristãos, uma nova seita de judeus e pagãos que acreditavam em um Cristo crucificado, e ordenou execuções. Eles eram queimados como tochas nos jardins, devorados por feras no anfiteatro, e cruzes pontilhavam as colinas. Ele mesmo cantava ao alaúde, observando as chamas, e construía asterisco domus aurea asterisco, um palácio colossal com um lago, estátuas de si mesmo com vários andares de altura, como um Apolo. O Senado o odiava, sussurravam os pretorianos. Um complô pôs fim à sua vida, Nero fugiu, mas tirou a própria vida, clamando que grande artista morria.
A vida cotidiana sob a dinastia era um contraste de luxo e horror. Senadores curvavam-se às ordens imperiais na Cúria. O fórum era pontilhado pelas estátuas de Calígula e pelos aquedutos de Cláudio, que levavam água às termas, banhos com piscinas quentes, mosaicos e vapor, onde os romanos debatiam e relaxavam. Mercadores traziam chumbo britânico para os canos, especiarias indianas pela Rota da Seda. Artesãos erguiam anfiteatros para os jogos de gladiadores. Secutores com redes e tridentes lutavam contra os retiários, sob o rugido da multidão, enquanto feras selvagens dilaceravam os condenados. Mulheres nos átrios teciam intrigas ou fiavam lã junto ao lar, orando aos deuses. Sacerdotes conduziam o culto imperial. Altares a Augusto e Tibério erguiam-se nas províncias, e sacrifícios eram oferecidos ao gênio do imperador, ao seu espírito. Os pretorianos marchavam pelas ruas em mantos vermelhos, guardiões dos segredos da corte. A dinastia Júlio-Claudiana, repleta de loucura, conquistas e intrigas, forjou o império. Ela sobreviveu a tiranos, expandiu-se até a Britânia, mas as tempestades palacianas revelaram sua fragilidade. O poder de um homem misturava-se com as sombras republicanas, e o exército e a guarda decidiam os destinos. Roma emergiu mais forte no concreto de seus aquedutos e em suas leis, mas com a lição de que a tirania gera a desordem, pronunciando o ano dos 4 imperadores. A morte de Nero em 68 DC selou o fim da dinastia Júlio-Claudiana. Ele pôs fim à própria vida em um jardim, cercado por traidores, clamando que sua partida fosse a de um grande artista. O império, desprovido de herdeiros, sem filhos ou parentes próximos, viu o poder ser usurpado pela guarda pretoriana, a elite militar, e pelas legiões nas fronteiras. Assim começou o ano dos 4 imperadores, um tempo de turbulência em que tronos se alternavam como sombras em meio a uma tempestade. Roma fervilhava, o Senado debatia, as ruas se enchiam de boatos, os mercados esvaziavam-se de pânico. Foi um caos de marchas e traições, onde cada general ansiava pelo manto púrpura. O primeiro a ascender foi Servius Sulpicius Galba, um antigo governador da Espanha, um homem íntegro, porém mesquinho. O Senado aclamou o imperador por suas virtudes republicanas, os veteranos esperavam por recompensas. Galba entrou em Roma à frente de suas legiões espanholas, cortou os excessos de Nero, mas negou ouro aos pretorianos e veteranos. A guarda rebelou-se, ele prometeu, mas não entregou. Marcos Salvius Otto, ex-favorito de Nero, de modos afeminados e conexões influentes, comprou os pretorianos com ouro. Eles assassinaram Galba no fórum, o velho caiu sob as lâminas, o mármore tingido de sangue. Otto tornou-se imperador, mas por pouco tempo. As legiões do reino proclamaram um de seus, Aulus Vitelius, um gourmet e glutão, devoto de banquetes. Vitelius marchou sobre Roma com seu exército, promovendo orgias pelo caminho, assando bois, saqueando vilarejos. Em Bedriacum, junto ao rio, suas tropas esmagaram as forças de Otto. Otto, em desespero, pôs fim à própria vida em sua tenda, deixando o trono para o devorador. Vitelius banquetava no palácio, engordando, o Senado tremia, a cidade passava fome. O Salvador surgiu na figura de Vespasiano, um general de humilde origem italiana, que sitiava a Judeia. Seus soldados em Jerusalém o proclamaram imperador, e seus filhos, Tito e Domiciano, garantiram a lealdade. As legiões de Vitelius se renderam, e Roma caiu em combates de rua. Os pretorianos lutavam por ouro, quarteirões ardiam. Vespasiano restaurou a ordem, instituiu um imposto sobre a urina para os curtidores de couro, brincando que até disso se podia tirar proveito. Reformou o Senado, incorporando provinciais. Iniciou a construção do Coliseu, um anfiteatro no lugar do Lago de Nero, onde gladiadores em redes e armaduras se enfrentavam ao rugido de 60.000 espectadores, e feras selvagens despedaçavam criminosos. Tito, seu filho, conquistou Jerusalém. O templo de Salomão caiu, a menorá, o candelabro dourado, tornou-se troféu em um triunfo pelo fórum. Tito reinou pouco, mas com esplendor.
Em 79 DC, o Vesúvio irrompeu, sepultando Pompeia e Herculano sob cinzas e lava, os habitantes congelados no pavor, mercadores com o pão nas mãos, famílias à mesa. O imperador Tito distribuiu auxílio, construiu termas com banhos e bibliotecas, mas a febre o levou. Seu irmão mais novo, Domiciano, ascendeu ao trono com desconfiança, executou senadores por sussurros nos teatros, construiu um palácio adornado com espelhos para vigilância. Fortificou as fronteiras, reprimindo os dácios e bárbaros do Danúbio em florestas onde as legiões lutavam sob chuva de flechas. Declarando-se Senhor e Deus, exigiu adoração em templos, mas sua esposa, Domiciana, e o prefeito dos pretorianos o apunhalaram em seu quarto. A dinastia Flaviana trouxe estabilidade após a desordem, e a vida cotidiana nesses anos transcorreu ao ritmo de triunfos e construções. O fórum enchia-se de arcos com relevos, procissões com cativos, elefantes e a menorá de Jerusalém. Mercadores traziam tâmaras judaicas, estanho britânico pelas estradas, artesãos cunhavam moedas com o perfil de Vespasiano, e mulheres nos átrios rezavam a Juno pelas colheitas. Sacerdotes sacrificavam pelo culto imperial, veteranos recebiam terras em colonias, arando campos para oliveiras. O ano dos 4 imperadores demonstrou que as legiões decidiam destinos e as dinastias ruíam. Os Flavios fortaleceram o império com o concreto do Coliseu e a disciplina, misturando ecos republicanos à monarquia, lançando as bases para um século de ouro. Após o trágico fim de Domiciano, o último dos Flávios, Roma, exausta de tirania e turbulências, viu o Senado, um conclave de anciãos em togas imaculadas, proclamar Nerva imperador, um homem sereno e sábio, imbuído de ideais republicanos. Embora seu reinado tenha sido efêmero, Nerva lançou as bases da estabilidade. Ele aboliu os processos de traição e distribuiu grãos aos necessitados de Roma, cujos mercados haviam minguado sob os impostos de Nero. Compreendendo que a sucessão por laços de sangue frequentemente engendrava a loucura, ele escolheu um herdeiro por mérito, Marco Ulpio Trajano, um general hispânico, de força e integridade inabaláveis. Essa tradição de adoção, a escolha do mais capaz em detrimento do filho, tornou-se o alicerce da Idade de Ouro, onde o poder transitava para as mãos dos sábios, e não dos acasos. Trajano, o primeiro imperador oriundo das províncias, expandiu o império a patamares sem precedentes, conquistando a Dácia, terras além do Danúbio, repletas de ouro e florestas. Seus legionários, envoltos em armaduras pesadas, cruzaram o rio e combateram nas montanhas contra os dácios, guerreiros que brandiam falcatas, espadas curvas e letais. O general Trajano sitiou fortalezas e ergueu pontes sobre o Danúbio. A vitória trouxe tesouros, e o ouro de Hermisegtusa, a capital dácia, transbordou os cofres do império. Em Roma, ergueu-se a coluna de Trajano, uma espiral imponente de mármore, adornada com relevos que narravam o assalto às muralhas, as batalhas contra os inimigos e a construção de acampamentos. Trajano ousou mais, submetendo a Partia no leste e alcançando o Golfo Pérsico, onde sua frota navegou pelo Eufrates. O Senado aclamou ótimos príncipes o melhor governante. Ele pavimentou estradas, construiu aquedutos e fóruns, e seus mercados em Roma, edifícios de múltiplos andares repletos de bancas que vendiam especiarias e tecidos, tornaram-se o coração do comércio. A generosidade de Trajano alimentava os pobres, e as províncias floresciam. Adriano, o próximo a ser adotado, era um intelectual e um viajante incansável, que percorreu o Império da Britânia a Atenas. Na Escócia, ergueu o Muro de Adriano, uma muralha de pedra e turfa com 120 km de extensão, pontuada por torres e fossos, para conter a investida dos Pictos, selvagens caledonianos. Em Roma, reconstruiu o Panteão, o templo de todos os deuses, com sua cúpula colossal, por onde a luz divina irrompia através do óculo no teto, um elo com os céus. Adriano sufocou a revolta judaica de Bar Cosba na Judeia, erradicando focos de resistência em cavernas, renomeando Jerusalém para a Elia Capitolina e proibindo a circuncisão. Sua vila em Tivoli, com seus jardins, lagos e estátuas, era um reflexo de seu amor pela Grécia. Ele se dedicava à filosofia e à construção de bibliotecas.
Adriano reformou a administração, dividindo a Itália em regiões com funcionários encarregados da coleta justa de impostos. Antonino Pio, adotado por Adriano, reinou em paz, sem grandes conflitos, sendo cognominado o Piedoso por sua dedicação à justiça. Ele ergueu templos, distribuiu auxílios a órfãos e viúvas, e reformou os tribunais para proteger os vulneráveis. O tesouro se enchia de prata extraída das minas, as províncias prosperavam com o comércio, trazendo seda pela rota da seda, vinho da Gália, azeitonas da Espanha. O Senado debatia na Cúria sem temor, e as tradições de Augusto floresciam. Antonino adotou Marco Aurélio, o filósofo estoico, que dividiu o poder com Lúcio Vero, mas que, por si só, travou guerras contra os marcomanos e quados no Danúbio, germanos que irrompiam pela fronteira. Em sua tenda à beira do rio, escreveu suas *Meditações*, um tratado sobre o dever, a resiliência e o destino, exortando a viver de acordo com a natureza e a aceitar a adversidade como um aprendizado. Seus legionários, em meio à neve, repeliam ataques e erguiam fortificações, enquanto Marco reformava leis, protegia escravos da crueldade e mulheres da violência, e erguia colunas em memória de suas vitórias. Contudo, a peste antonina ceifou milhares de vidas, e as guerras esgotaram o tesouro, encerrando a Era de Ouro com reflexões sobre a efemeridade da existência. A vida cotidiana florescia, o fórum ressoava com discursos helénicos, mercadores traziam especiarias indianas, artesãos esculpiam estátuas no mármore do panteão. Famílias nos átrios ensinavam o estoicismo, a viver com simplicidade e a honrar os deuses. Sacerdotes ofereciam sacrifícios pela Pax Romana veteranos aravam as colonias sob o viço das videiras. 5 imperadores, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino e Marco, elevaram Roma ao seu ápice através da sabedoria, da conquista e da arte. O poder servia ao povo, leis e pedras sussurravam sobre a eternidade, mas as sombras dos bárbaros já se adensavam. O ouro antigo findou com a morte de Marco Aurélio, no ano de 180 DC. Seu filho, Cómodo, criado em berço de ouro, herdou o trono, mas revelou-se tirano e insano. Ele se via como Hércules, um deus dos mitos, e adentrava a arena do Coliseu, envolto em pele de leão, com clava e escudo. Ao som dos gritos da multidão, Cómodo duelava contra gladiadores e feras, ceifando vidas por mero deleite. O tesouro esvaía-se em espetáculos, banquetes com milhares de convidados e estátuas douradas de sua própria imagem. O Senado o detestava, e Cómodo, por sua vez, executava os mais velhos por qualquer indício de suspeita, rodeado por favoritos, atletas e amantes. Por fim, o prefeito pretoriano, Cláudio Albino, e conspiradores orquestraram seu assassinato. Durante o banho nas termas, um gladiador cravou-lhe um punhal. O império ficou sem herdeiro, Roma mergulhou no caos, na desordem. Os sucessores de Cómodo sucederam-se com celeridade. Pertinax, um senador íntegro, ascendeu ao trono primeiro, prometendo reformas e o retorno aos ideais de Augusto. Mas os pretorianos, sedentos por ouro, o assassinaram em 2 meses. Chegaram a leiloar o trono, onde o imperador era aquele que mais oferecesse. O Senado horrorizou-se, o povo riu da decadência. Venceu Dídio Juliano, mas as legiões nas fronteiras rebelaram-se. Sétimo Severo, um africano de Leptis Magna, cidade na Líbia, marchou da Panonia com as legiões do Danúbio. Ele esmagou seus rivais em batalhas em Isso e Lugdunum. Espadas cruzaram-se no pó, águias tremularam sobre campos de batalha. Severo tornou-se imperador, fundando a dinastia dos Severos. Fortaleceu o exército, aumentou o soldo dos soldados, aproximou as legiões da Itália, dizendo: enriquecei, mas não ofendam os cidadãos. Severo travou guerras. Na Britânia, ergueu o muro de Adriano contra os caledonios, pictos com tatuagens e lanças. No Oriente, atacou os partas, tomou sua capital, Ctesifonte, e trouxe troféus em um desfile triunfal. Seus filhos, Caracalla e Geta, dividiram o poder, mas o ódio fraterno irrompeu. Caracalla matou Geta,
e o sangue inundou o palácio, nos braços de sua mãe, Júlia Domna. Caracalla reinou com crueldade, concedeu cidadania a todos os habitantes livres do Império, da Britânia à Síria, para arrecadar mais impostos. Construiu em Roma as termas de Caracalla, imensas banhos com piscinas, bibliotecas e jardins. Mas, ao mesmo tempo, executava senadores e pilhava templos. Os pretorianos o apunhalaram a caminho de um templo. Heliogábalo, um adolescente sírio de linhagem sacerdotal, trouxe os cultos orientais. O deus Sol, Heliogábalo, orgias nos templos, o casamento com uma virgem vestal, Roma chocou-se com o rei afeminado. Foi sucedido por Alexandre Severo, seu primo, sob a tutela de sua mãe, Júlia Mameia. Alexandre reformou o exército e os tribunais, mas caiu sob as mãos de soldados na Germânia. As legiões rebeldes aclamaram Maximino Trácio, um gigante do campesinato. A crise do terceiro século irrompeu, imperadores mudavam como folhas de outono, cerca de 50 em meio século. As legiões no Reno e no Danúbio erguiam seus generais em escudos, o Senado em Roma tremia de medo. Bárbaros irromperam, francos pelo Reno saqueavam a Gália, gotos pelo Mar Negro tomavam cidades. O Império rachava, províncias rebelavam-se, a Pérsia dos Sassânidas, sob Ardashir, tomou a Mesopotâmia, semeando pavor no Oriente. A inflação devorava as moedas, a prata nos denários derretia, os preços do pão e do vinho disparavam, os mercados esvaziavam-se, multidões famintas rebelavam-se. Cristãos, crescendo nas catacumbas e em casas, sofriam perseguições. O imperador Decio exigia sacrifícios aos deuses romanos, Valeriano os atirava aos leões nas arenas. Mártires morriam em oração, a fé fortalecia-se na sombra. A vida cotidiana na desordem era um pesadelo, o fórum em Roma esvaziava-se de discussões, mercadores escondiam caravanas de salteadores, camponeses abandonavam os arados, empunhando espadas. Famílias nos átrios rezavam aos lares, espíritos domésticos, por proteção, mulheres fiavam lã sob sussurros sobre novos imperadores. Artesãos forjavam armas em vez de louças, aquedutos apodreciam sem cuidado. Reformas militares introduziram cavalaria, cavaleiros pesados e aliados bárbaros, mas a corrupção e os motins corroíam tudo. Aureliano salvou a situação, ergueu muralhas em torno de Roma, de tijolo e pedra, com 2 andares de altura e torres. Ele conquistou a rainha Zenóbia de Palmira na Síria, ela reinava em púrpura com um exército de camelos, mas foi trazida em correntes douradas para um triunfo. Assim, a dinastia dos Severos e a crise temperaram o império em fogo. Tiranos caíram, bárbaros batiam às portas, mas Roma resistiu, sussurrando a necessidade de uma mão forte, Diocleciano e Constantino. O caos da crise do terceiro século, marcado por um turbilhão de imperadores e instabilidade, encontrou seu fim com a ascensão de Diocleciano, um general dálmata de origens humildes nos Balcãs. Sua força era inabalável como a rocha, sua vontade, de ferro, e sua mente, a de um mestre estratega. Diocleciano remodelou o império, erguendo o dominato, uma era de monarquia absoluta, onde o imperador reinava como um monarca oriental, e não mais um mero primus inter pares. Vestiu o manto púrpura, a diadema, e exigiu adoração. Os súditos prostravam-se em cerimonias de incenso e ouro. O Senado, antes um órgão de poder, tornou-se um conselho da corte. Para governar a vasta extensão territorial, da Britânia à Pérsia, Diocleciano concebeu a tetrarquia, dividindo o poder entre 4 líderes. Ele próprio assumiu o título de Augusto no Oriente, estabelecendo sua capital em Nicomédia. Maximiano foi nomeado Augusto no Ocidente, governando a partir de Milão. Galério e Constâncio Cloro tornaram-se Césares, governantes juniores destinados a suceder aos Augustos. Cada tetrarquia possuía sua própria capital, Sírmio, Trevris, adornada com cortes opulentas, mosaicos deslumbrantes, jardins exuberantes e guardas vigilantes. A burocracia floresceu, com milhares de funcionários, eunucos e cobradores de impostos registrando preços no édito, uma tentativa de conter a inflação. O pão,
O vinho e os tecidos mantiveram seus preços, mas os impostos tornaram-se esmagadores. Os camponeses foram atrelados à terra como colonos, e os artesãos, aos seus ofícios, confinados a guildas. Diocleciano empreendeu reformas militares ambiciosas, introduzindo unidades móveis de campo, os comitatenses, para ataques rápidos, e legiões de fronteira, os limitanei, que guardavam os valos do Reno e do Danúbio, repelindo as incursões de godos e sármatas em meio às florestas, fortificando as fronteiras com fossos e castelos. Contudo, suas perseguições aos cristãos foram as mais cruéis. Igrejas, livros e as próprias vidas eram consumidos pelas chamas, enquanto o imperador exigia sacrifícios aos deuses romanos, com a pena de morte para os que se recusassem. Mártires encontraram seu fim nas arenas, sob as presas de leões, mas a fé nas catacumbas apenas se fortaleceu. O próprio Diocleciano, em sua velhice, retirou-se para os jardins de Nicomédia, dedicando-se ao cultivo de couves, afirmando que se as pessoas vissem sua lida com a terra, não desejariam governar. Após sua abdicação, a intriga e a guerra eclodiram, das quais emergiu o vitorioso Constantino, filho de Constâncio Cloro. À beira da ponte Mílvia, ele teve uma visão de uma cruz celeste com a inscrição, com este sinal, vencerás. Em seguida, suas legiões, ostentando o crisma, símbolo de Cristo, esmagaram as forças de Maximiano. O Édito de Milão, em 313, proclamou a liberdade para os cristãos, as igrejas reabriram suas portas e os bispos emergiram das sombras. Constantino fundou Constantinopla no Bósforo, um novo Roma, com palácios majestosos, um hipódromo para corridas e muralhas imponentes, enquanto sua frota e legiões a protegiam de godos e persas. O Concílio de Niceia reuniu bispos para resolver disputas sobre a natureza de Cristo, se era filho de Deus Pai, um debate que se aquietou no credo, e o cristianismo ascendeu a religião de Estado. Basílicas, adornadas com cruzes, tornaram-se o palco para sacerdotes em mitrais celebrarem os sacramentos. Constantino também reformou a divisão administrativa, subdividindo as províncias em dióceses sob a égide de vigários, cujos funcionários, em vestes de seda, recolhiam tributos. O exército foi fortalecido com a cavalaria, as fronteiras, com frotilhas. No entanto, as sombras do arianismo, uma heresia que negava a divindade de Cristo, e os assassinatos familiares obscureceram seu reinado. Ainda assim, o próprio Constantino foi batizado antes de morrer, legando o poder a seus filhos. A vida cotidiana no dominado transformou-se, a antiga Roma esvaziou-se, enquanto as novas capitais pulsavam com vida. Mercadores transportavam seda por estradas com postos de correio, artesãos forjavam moedas com o perfil de Constantino, e famílias oravam em basílicas ou junto à lareira. As mulheres fiavam, ouvindo a leitura dos evangelhos, e os bispos, como sacerdotes, uniam a igreja ao trono. Pois Diocleciano e Constantino arrancaram o império do caos, estabelecendo ordem, fé e o poder de um só. O cristianismo floresceu como uma rosa, mas os antigos deuses definhavam, abrindo caminho para a divisão e a queda do Ocidente. A morte de Constantino, em 337 DC, deixou o império aos seus filhos, Constantino, Constâncio e Constante. Contudo, estes, qual lobos a rasgar a presa, mergulharam imediatamente numa disputa pelo poder, e guerras fratricidas eclodiram. Exércitos chocaram nos campos da Gália e da Itália, cidades foram pilhadas e o tesouro esvaziou-se em espadas, em vez de em templos a erguer. Constâncio emergiu vitorioso, reinando com a fé ariana, e debatia-se com os bispos ortodoxos nas igrejas, onde as lâmpadas tremuloziam sob afrescos de Cristo. Entretanto, Juliano, sobrinho de Constâncio, ascendeu ao trono como apóstata, revivendo os antigos deuses, abrindo os templos de Júpiter e Apolo, oferecendo sacrifícios de touros sob as estrelas e lutando contra os cristãos e os seus éditos. No entanto, a sua campanha na Pérsia terminou com a morte por uma flecha nas areias, e o império regressou ao cristianismo. O poder passou para os irmãos Valentiniano e Valente. Valentiniano governou o Ocidente a partir de Milão, e Valente o Oriente a partir de Constantinopla, fortalecendo as fronteiras, com muralhas ao longo do Reno e do Danúbio, pontilhadas de torres e fossos, guardando contra francos e alamanos.
O aqueduto de Valente levava água para a capital do Oriente. Mas em 378, em Adrianópolis, os godos, visigodos sob a liderança de Fritigerno, derrotaram Valente, e os bárbaros em peles e cotas de malha esmagaram as legiões. O próprio imperador pereceu no acampamento em chamas, o que representou uma catástrofe. Roma perdeu milhares, e as fronteiras enfraqueceram. Teodósio, o Grande, um espanhol com uma cruz no escudo, uniu o império pela última vez, reprimiu as revoltas e abraçou o cristianismo como única fé. Com o Edito de 391, fechou os templos pagãos, desmantelou altares e proibiu sacrifícios. A partir daí, o cristianismo e as basílicas cristãs, com os seus afrescos e cruzes, floresceram, e os bispos adquiriram considerável influência na corte. Teodósio morreu em 395, dividindo as terras entre os seus filhos. Arcádio recebeu o Oriente e Honório o Ocidente. Contudo, governantes fracos, sob a tutela de regentes, não conseguiram manter a unidade, e o império cindiu-se para sempre. O Ocidente definhava, as legiões diminuíam, a economia ruía sob o peso dos impostos e das incursões. Em 410, os visigodos, liderados por Alarico, cercaram Roma, pela primeira vez em 800 anos. A cidade rendeu-se sem luta, os bárbaros pilharam durante 3 dias, levando tesouros dos fóruns e templos, e estátuas de deuses para a África. Os habitantes esconderam-se em igrejas, enquanto os bispos rezavam por misericórdia. Alarico partiu, mas o choque abalou o mundo. Os hunos, liderados por Átila, o flagelo de Deus, irromperam pelos Alpes em 451. Hordas de nómadas com arcos e sabres semearam o terror na Gália, incendiando aldeias. Contudo, romanos e visigodos uniram-se nos campos cataláunicos, onde Aécio, com a cavalaria romana e os godos, deteve Átila, embora os cavalos pisassem os campos em sangue. Os hunos recuaram, enfraquecendo o Ocidente. Os vândalos, sob a liderança de Genserico, cruzaram para a África, conquistaram Cartago, o celeiro de Roma, e pilharam a Sicília. Em 455, a sua frota desembarcou em Roma, e 2 semanas de pilhagem trouxeram-lhes ouro, prata, e a imperatriz com a sua filha como cativas, enquanto os imperadores se escondiam em Ravenna, a capital pantanosa com palácios sobre a água. O golpe final chegou em 476. A Dakar, um chefe germânico, juntamente com legiões de federados, bárbaros aliados, depôs o jovem Rómulo Augusto, o imperador criança. As insígnias imperiais, a coroa e o manto, foram enviadas para Constantinopla como símbolo do fim. O Império Romano do Ocidente caiu, dissolvendo-se em reinos bárbaros. Os visigodos assentaram-se em Espanha, os vândalos em África, os francos na Gália. A vida cotidiana definhava em angústia e incerteza. Camponeses escondiam grãos nas florestas para os proteger de incursões, mercadores desmantelavam caravanas, temendo salteadores nas estradas. Vilas luxuosas e cidades esvaziavam-se, famílias rezavam a santos nas basílicas por proteção, e a cruz tornava-se um símbolo de esperança e um escudo. Bispos reuniam as comunidades, pregando sobre o reino dos céus em meio às ruínas de antigos teatros e fóruns. Os colonos, em estado de semi-servidão e ligados à terra, pagavam o dízimo à igreja. O oriente do império resistiu, mas o ocidente sucumbiu sob o ímpeto da migração dos povos, a grande transumância. As águias de Roma, que simbolizavam o seu poder, voaram para longe, mas o seu legado, as leis, o cristianismo, continuou a viver, sussurrando aos ventos e aguardando a chegada de Bizâncio e da era medieval. A história de Roma antiga, mesmo após seu definhamento no Ocidente, não findou, mas se metamorfoseou, encontrando um novo fôlego no Oriente, em Bizâncio. Constantinopla, a segunda Roma, tornou-se o fulcro de um novo império, onde as tradições romanas se entrelaçaram à cultura grega e à fé cristã. Imperadores, ostentando os títulos de Basileus e Césares, almejavam perpetuar a glória do passado, enquanto seu império se expandia e florescia. Justiniano, o Grande, um dos mais notáveis soberanos bizantinos,
empreendeu a ousadia de restaurar o esplendor de outrora, reconquistando territórios perdidos e codificando o direito romano. A obra-prima arquitetônica, a Hagia Sophia, ergueu-se como o emblema dessa era, seu domo a perfurar os céus e seus mosaicos cintilantes a personificar a ligação entre o terreno e o divino. Contudo, a despeito de todas as conquistas, o Império defrontou novos espectros: a peste, as guerras contra os persas e a fulminante investida dos árabes, inflamados pelo Islã, gradualmente minaram sua força. Bizâncio, entretanto, possuía uma resiliência inabalável, forjada por suas muralhas impenetráveis e por uma arma secreta, o fogo grego. Mesmo após o cisma da Igreja, gerado pela iconoclastia, e os saques dos cruzados, que trouxeram consigo a desolação e a traição, a civilização bizantina persistiu, guardando e legando adiante seu rico patrimônio cultural e espiritual. Esta narrativa não é apenas um compêndio de quedas e renascimentos, mas uma profunda meditação sobre a natureza do poder, sobre a tenacidade do espírito diante das adversidades, sobre como ideias e cultura podem transcender até mesmo os impérios mais colossais. O império que outrora se estendera da Britânia à Mesopotâmia, deixou um rastro indelével na tapeçaria da história humana, qual árvore ancestral cujas raízes se aprofundam na terra e cujos galhos se elevam em direção ao firmamento. Seu legado não se resume a grandiosas ruínas, mas a ideias vivas que continuam a moldar nosso mundo. Do direito romano, que se tornou o pilar de muitos sistemas jurídicos modernos, à língua latina, berço de incontáveis dialetos europeus, das maravilhas da engenharia, como aquedutos e estradas, à própria concepção de Estado e cidadão, tudo isso são ecos da magnificência de Roma. Mesmo a queda do Império Ocidental não foi um fim, mas uma transmutação, uma etapa de transição que preparou o terreno para o nascimento de novas civilizações. Bizâncio, como sua herdeira espiritual, preservou e multiplicou muitas conquistas, tornando-se uma ponte entre a Antiguidade e a Idade Média, e, posteriormente, o Renascimento. Ideias, filosofia, arte e fé, nascidas em Roma e em sua sucessora oriental, continuam a pulsar em nós, em nossa cultura, em nossa visão de mundo. A história de Roma Antiga nos ensina não apenas sobre os ascensos e as quedas de impérios, mas sobre a força inextinguível do espírito humano, sobre a busca por ordem, justiça e beleza, sobre a eterna indagação pelo sentido da existência. Que estas